Bom dia, pessoal. Tudo em ordem por aí? Tudo tranquilo? Vamos à nossa tarefa da página 27. E aí, primeiro, eu preciso que vocês verifiquem algo aí comigo. Sobre o que era o texto que nós fizemos a leitura ontem? Heranças. Sobre O vô que passou uma herança de um livro pro seu netinho. Sobre Isso. um avô que ele lia um livro várias vezes porque ele gostava da história. E depois desse livro foi passando de geração em geração. Na verdade, parece que o Léo, né, o Léo Cunha, que é o autor do texto, ele teve que esconder o livro, né? Porque a avó queria fazer o quê com o livro? Enterrar o livro junto do avô. Isso, enterrar junto do avô. O mais interessante é que esse livro aí, que ele acabou escondendo, quando ele pegou o livro, do que ele se deu conta? De que o livro não era simplesmente um livro, porque o avô guardava tudo ali dentro. Postais, bilhetes de loteria, né? Então, dava para saber tudo que o avô tinha vivido naquele período. Que ele estava sempre com o livro na mão, então tudo ia parar dentro do livro. E nós vimos aí que a herança que ele acabou recebendo, que foi o livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tinha um valor emocional, um valor sentimental para a avó e para o Léo, certo? E nós vimos também que este texto é uma crônica literária, porque fala de coisas do cotidiano, de coisas simples, e leva as pessoas a refletirem sobre isso, tá bom? Agora eu vou compartilhar a tela. O Júlio parece que quer mostrar alguma coisa, mas a gente está vendo o chão. Júlio, a hora que eu voltar da tela compartilhada, a gente vê. Ah, os livros do Júlio, ó. Também da coleção, né? Eu acho que vocês vão também deixar livros de herança, é isso? Ó. Vocês gostam muito, né? Dessa série. Eu acho que a gente tinha que propor a leitura desses livros na escola, já que vocês gostam tanto. Qual série, professor? Diário de um Banana. Meu Deus do céu! Meu Deus, você tem tudo. Eu tenho todos. É do Július. Eu tenho 5 só. É? Eu tenho esses aqui, ó, João Vitor. Falta só 14, mas eu vou botar 14. Ó, o Caio também tem falou 1 que ele bilhão. tem todos. Eu tenho esse e o Tese também. Nossa, Júlio. Então vocês já têm uma herança para deixar, certo? Professor, isso aqui eu ganhei de aniversário. Eu terminei de ler 2 livros disso aqui. Eu não gostei muito do estilo do livro. Tipo, ele é legal, mas eu não gostei do narrador personagem. Mas é muito Não é o bom. tipo de livro que o livro é legal, mas não é o tipo de livro que eu gosto. Não é o tipo da leitura que eu gosto de fazer. Entendi. A gente podia fazer um debate depois sobre as leituras que gostamos. Vou promover esse debate quando a gente voltar do recesso, certo? Bruna, vamos lá. É possível saber onde se passa essa história? Bruna, quando você leu o texto, você descobriu onde a história acontecia ou não? Na casa dos avós? Na casa dos avós, provavelmente, né, Bruna? Isso não veio Eu falei que não. escrito, mas a gente tem como saber, assim, nós podemos dizer assim, possivelmente na casa dos avós do narrador. Mas aí vai que os avós moravam com os pais. Então, mas aí a Pode casa é ser. dele, uai, também. Hugo, Ui. pode ser a casa de alguém, porque ele falou que ele pegou o livro e escondeu em um guarda-roupa. E a maioria dos guarda-roupa fica em uma casa, né? Não sabemos qual casa, mas pode ser na casa dos avós. Mas você concorda que do jeito que ele fala muito ali do avô, da avó, parece que eles estão Sim. ali quase que o tempo todo? Sim. Eu acho que essa resposta da número 5 tem várias possibilidades.
O importante é que vocês justifiquem. Eu vou colocar aqui possivelmente na casa dos avós do narrador, que eu acho que é a melhor resposta possível, tá? Lembrando que guarda-roupa antigo, ele tinha um fundo falso que dava para colocar as coisas atrás. Também eram maiores, dava para colocar no fundo de gaveta, né? Tipo, tem um filme que chama Nárnia, aí entra dentro de um guarda-roupa e vai pra Nárnia. Tem o filme, né? Eu tenho o livro por aqui em algum Professor, lugar. falar em O filme é 2 horas, livro. mas achei legalzinho. Falar em livro, professor, eu pedi emprestado um livro dos livros do Harry Potter, porque eu amei Harry Potter. Eu não gostei muito, acredita? Todo mundo falou que é bom, mas eu não gostei. Você terminou É o legal primeiro? a história. Terminei o quê? Os filmes ou os livros? O livro. O livro não terminei, mas tô quase acabando e não gostei muito. O meu preferido é o segundo livro. Eu também tô aqui com o segundo, é a Pedra Filosofal, se eu não me engano, é? Não, a Pedra Filosofal é o primeiro. O primeiro. É. Mas os filmes são muito Número legais. 6. Quando se passa a história narrada na crônica, comente. Oi, quem fala comigo? São pouquinhos diários de banana, mas são muitos livros. Acho que são 4 filmes, eu acho, de Diário de Banana e são só 14 livros. 14 livros. É porque provavelmente o ator foi ficando muito mais diferente. velho, né? Só se trocar o ator. E aí, quando Mas se é muito passa a legal mesmo. história da crônica? Eu também acho Diário de Banana muito legal mesmo. Quando se passa a história da crônica? Em 1964? Eu acho que a gente não tem como saber a data certinha. Porque Mas tem ele uma não parte que fala da fala época. assim, ó. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo, termino e começo de novo. E assim, durante 30 anos. De 1964, quando ele comprou o livro, até 1994. Quando ele morreu. Então, durante 30 anos. Então, desde que o Léo era criança até ele se tornar o quê? Adulto. Adulto. Aqui travou só um minutinho, tá? Pronto. Certo, tô gritando. Segundo o narrador, seu avô tinha um costume esquisito de ler o mesmo livro sempre. Por quanto tempo ele manteve esse costume? Porque Durante 30 anos, né? Foi Está desde que ele escrito comprou lá o livro, no texto, né? desde que ele comprou o livro até o dia que ele morreu. Não, na pergunta é porque quanto tempo ele manteve esse costume? É, de ler o livro. Então, mas não é que tu perguntou quanto tempo é. Por quanto tempo ele manteve. Ah, tá. Não, agora entendi. Entendeu? Aham. Agora, de outra resposta. O que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a sempre ler o mesmo livro? O tamanho do livro. Ele achou que o livro era grande, por isso que ele nunca terminava. Ele achou que o avô nunca terminava porque o livro era grande. Ele deu outras Ou porque opções, o avô não tinha deu? dificuldade na leitura. Tinha dificuldade. Ou que o livro poderia ser escrito em outra... Língua. Então, ele imaginou que o avô tivesse dificuldade na leitura
que o livro fosse escrito em outra língua. Que mais? Ou que o livro era muito comprido, muito grande. Ou que o livro fosse muito longo. Qual é a página? Nós estamos na página 27. 27. Vocês já repararam que aparece o número da página do lado esquerdo embaixo, quando eu uso o livro? Antes não aparecia. Não aparecia. Aparecia, tipo, 3 páginas na frente, 4. Agora eles Não corrigiram. aparecia. Porque, de fato, o avô leu o mesmo livro por tanto tempo? Porque ele gostava do livro? Ele gostava do livro. Isso. Ele gostava muito do livro. Por isso, sempre recomeçava a leitura. Eu coloquei, tipo... Professor, Eu coloquei... embaixo desse livro da imagem ali do canto, tá escrito Bruna, tá tipo meu nome, porque tá com 2 N's também. É. O nome é com É 2 quem N's. fez a ilustração do nosso livro. Só o sobrenome que é diferente, porque a parte da frente tá igual. O Fernando tá lendo o Enigma do Príncipe e tá achando muito bom. Eu também gostei. Mas o meu livro do Harry Potter preferido Novo? é O Prisioneiro de Azkaban. Eu falei pra você fazer... O que é? Pessoal, lá no meio da crônica, o narrador descreve o livro. Como o livro é descrito pelo narrador? É muito interessante com palavras inventadas. Não, mas primeiro ele faz uma descrição física do livro. Da cor da capa. Livrão grosso. Ele é um livrão Grosso, de capa azul, grande, certo? Livro enorme e assustador, de tão bonito. Difícil, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. O professor, você está a mão no tab da física, mas eu considero uma comparação justa. Sabe o livro de papel? A sua fala está cortando. Só deu para ouvir um pedaço. Mesmo. Tá bem ruim. Vocês conseguiram revisar essa primeira parte da questão 8?
Terminei a primeira parte. O que essa descrição revela sobre a relação do narrador com o livro e com o avô? O que revela aí? Olha, ele acha o livro grande. Só um momento. Bonito. Que ele e o certo? avô têm os mesmos gostos? Não, eu acho que quando ele vai descrevendo o livro, ele vai demonstrando admiração e o quanto o livro é importante para ele. Porque ele vê o livro como um livro grande, muito bonito, cheio de palavras, e assim vai embora. Então, eu acredito que ele percebe o livro com admiração e é importante para ele porque é uma lembrança do avô. Olhem só, então. Para vocês revisarem. E aí, conseguiram registrar? Parece que ainda tem gente escrevendo. Por que o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro? Era um verdadeiro baú. Nós já conversamos. Todas as coisas que tinha em papel, o avô guardava dentro daquele livro. Entendi. Então, vamos lá. Tudo o que o avô recebia e fazia era guardado dentro do livro, pois a obra sempre estava em suas mãos. Pode ser assim? Professor, Oi. Professor, colocar a obra estava por que sendo que em esse suas trem mãos de não vai... recebe? Oi? Como assim? Tudo que ele recebia e fazia Cartas, era guardado dentro do encomendas, livro? documentos. Os jogos de loteria.
Professor, colocar a obra está sempre em suas mãos não vai caber. Eu posso colocar, porque a obra sempre o acompanhava? Sim, pode. Posso ir para a questão 10? Olhem lá. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô. Por que ele afirma isso? Ele teve uma vida boa, o que mais? Professor, Oi. pensa uma herança. O cara, tipo, ganha na loteria e morre. Ia Seria ser uma triste. ironia, né? Seria? O que vocês acham, então? Lá no texto fala, porque ele teve uma vida boa e o que mais? Vocês não lembram desse trecho? Ele teve uma vida boa, era feliz, tinha uma família, certo, querida? Ou seja, teve sorte, mesmo sem ganhar na loteria. Podemos continuar? Pode passar. Então, agora, o nosso primeiro leitor, certo? É a Yasmin. Ela vai reler esse trecho para nós. Por favor, Yasmin. Releia um trecho da crônica. Até que um dia, eu, com os meus 8, 9 anos, perguntei para ele: Vovô, por que o senhor nunca termina de ler esse livro? Por que você nunca termina de ler esse livro? Ele me olhou com surpresa e diversão. Não, é que eu termino de ler o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. Que tipo de discurso foi empregado nesse trecho da crônica? Discurso direto. Discurso direto. Que forma verbal foi empregada para introduzir a fala do menino nesse trecho? Perguntei. A fala dele estava ali logo acima, né? Perguntei. Professor, você podia voltar na 10 rapidinho? Espera só um segundinho.
Pronto. Letra C. Que sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? O que tem antes de cada 2 fala? pontos e travessão. Nós vamos colocar lá, travessão. Que outro sinal de pontuação poderia ter sido empregado para essa mesma função? Aspas. Aspas. Com que função as reticências foram empregadas na fala do avô? Para indicar a continuidade da ação. Isso, porque ele termina, começa, termina, começa, termina, começa. Então, vai parar? Não vai. Então, para Só quando ele indicar morrer. continuidade da ação. Revisem aí este exercício. Feito. Então, vamos agora para o próximo. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Quem vai ler o trecho agora é o João Vitor. João Vitor, Oi. leia o trecho do exercício 12, por favor. Lê trecho a seguir e responde as questões. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, aos 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa. De herança, o livro azul da capa dura. E aí, qual é o significado da palavra entre aspas? Um bem material deixado do avô para o neto. Então, algo que é deixado por alguém quando morre, certo? A gente pode dar uma avaliada, Júlio, tá? A gente testa. Por que nesse trecho o autor inseriu aspas nessa palavra? Por que vocês acham? Para dar destaque, né? Para dar destaque, certo? Mostrando que o livro era muito importante para ele, de grande valor.
Onde essa crônica foi publicada? Vocês olharam? Lá no finalzinho do texto. O objetivo é fazer a meia abaixo do instrumento. A meia do rio. Virou ritual. Vou fazer. Professor, você pode voltar na da 12 rapidinho? Só um momento. E ninguém me entende. Pelo que eu vi no site, ninguém me entende nessa casa? É um livro, tá? No livro, ninguém me entende nessa casa. Crônicas e casos. Eu já vou voltar lá na questão que pediram, tá? Só um minutinho. Pronto. Em quais veículos de comunicação podemos encontrar textos desse gênero? Crônicas são encontradas onde? Jornais, revistas, livros. Isso. Jornais, revistas, sites, livros, etc. Qual é o público-alvo dessa crônica? Os interessados Público nesse geral. tipo de texto. Vamos colocar assim, público em geral, aqueles que se interessam por crônicas. Júlio, você lê o quadro amarelo para nós? Faz o teste, se o microfone funciona. Bom, meu microfone. Tá bom? Tá bom? Pode ler. Bom, crônica é inspirada em fatos do cotidiano e costuma ter uma linguagem simples e acessível com subjetividade. A crônica narrativa geralmente possui enredo curto, com poucos personagens. Ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa e trazer as experiências pessoais do autor, aproximando do leitor. Geralmente, jornais e revistas e internet. Obrigado, Júlio. Agora a nossa leitora é a Bárbara. O que eu lembro tem. Bárbara? A Bárbara sumiu, foi? Eu acho que ela caiu, deixa eu olhar. Deixa eu ler logo, professor. Oi? Deixa eu ler logo. Pode fazer a leitura, então. Não, eu vi as pessoas Eu lembro, saindo, tem. então, assim, olha, ó, são 9h30. Não vai dar tempo, porque o tempo estava contadinho. É Certo? 4 Então, na próxima aula, a gente retoma o estudo de crônicas. Pessoal, próxima semana